Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Luciana. Capítulo 21. Razão e Percepção. Seção 5. A função da razão. A percepção seleciona e faz o mundo que você vê. Ela literalmente escolhe segundo a direção da mente. As leis de tamanho, forma e brilho poderiam talvez se manter se outras coisas fossem iguais. Elas não são iguais, pois é muito mais provável que você descubra aquilo que procura do que aquilo que preferiria não ver. Ou seja, é muito mais provável que a gente descubra tudo aquilo que a gente acredita, que na verdade ele está falando aqui que é isso que a gente procura, do que aquilo que a gente preferiria ver. Nem todos os gritos ásperos e acessos de raiva absurdos do ego conseguem abafar a suave e quieta voz por Deus para aqueles que querem ouvi-la. Essa voz por Deus é a voz do Espírito Santo. A percepção é uma escolha e não um fato. Isto é, ver o mundo de ilusões é uma decisão que a gente toma a cada segundo. Mas dessa escolha depende muito mais do que você pode reconhecer por enquanto. Pois da voz que você escolhe ouvir e do que escolhe ver depende inteiramente tudo o que você acredita que é. Então vamos retomar aqui só para trazer mais clareza. Da voz que a gente escolhe ouvir, que pode ser a voz do ego ou a voz do Espírito Santo, e do que a gente escolhe ver, que é ou a realidade ou ilusões, depende inteiramente tudo o que você acredita que é, que no caso é acreditar que a gente é o corpo físico ou uma mente. A percepção é uma testemunha apenas disso e nunca da realidade. No entanto, ela pode te mostrar as condições nas quais a consciência da realidade é possível ou as condições nas quais a realidade nunca seria possível. Então, aqui vai nos mostrar ou a realidade ou o mundo de ilusões, dependendo daquilo que a gente acreditar. A realidade não necessita da sua cooperação para ser o que é, mas a sua consciência da realidade necessita da sua ajuda, porque é escolha sua. Escuta o que o ego te diz e vê o que ele te dirige para ver, e é certo que você verá a ti mesmo de forma diminuta, vulnerável e cheia de medo. Experimentará depressão, um senso de indignidade e sentimentos de impermanência e irrealidade. Acreditará que você é uma vítima desamparada de forças que estão muito além do teu próprio controle e que são muito mais poderosas do que você. Olha só, gente. E também irá pensar que o mundo que você fez dirige o seu destino. Então, a gente entraria nessa ideia de determinismo, que é o princípio pelo qual tudo no universo, inclusive a vontade humana, está submetida a leis imutáveis, de forma que o sentimento de liberdade, de escolha, não passa de uma ilusão, como se a gente não tivesse essa possibilidade de escolher diferente. E a gente pode sim escolher pensar de acordo com a mente do Espírito Santo, e não com a mente do ego. Porque uma nos leva para o estado de consciência chamado céu, e a outra nos aprisiona nesse estado de sofrimento, de crucificação, que a voz do ego nos condiciona a pensar que somos nós e que merecemos estar nesse lugar, né? Eu vou retomar essa frase só para acabar de concluir o raciocínio aqui. E você irá pensar que o mundo que você fez dirige o seu destino, pois essa será a sua fé. Mas nunca acredite que porque essa é a sua fé, é que ela faz a realidade. Existe uma outra visão e uma outra voz nas quais está a sua liberdade, esperando apenas pela sua escolha. E se nelas você deposita a sua fé, perceberá um outro ser em você, um outro estado de consciência, um outro ser dentro de nós mesmos. E esse outro ser
vê os milagres como sendo naturais. Eles são tão simples e tão naturais para ele como é a respiração para o corpo. Então, esse outro ser que é intrínseco a cada um de nós, ele vê os milagres como sendo simples e naturais. Vou retomar essa frase aqui só para contextualizar novamente. Os milagres são tão simples e tão naturais para esse outro ser que está em nós, como é a respiração para o próprio corpo, e são a resposta óbvia para os pedidos de ajuda, que é a única coisa que ele faz. Os milagres não parecem naturais para o ego, porque ele não compreende como mentes separadas podem influenciar umas às outras, e nem poderiam fazê-lo. Por quê? Porque não existem mentes separadas. O ego é que acredita que sim, mas as mentes não podem ser separadas. Esse outro ser está perfeitamente consciente disso. E assim, ele reconhece que os milagres não afetam a mente de uma outra pessoa e apenas afetam a sua própria mente. Eles sempre mudam a sua mente. Por quê? Porque não existe outra mente. E é até a frasezinha curta que ele conclui esse parágrafo dizendo: porque não há outra mente. Isso nos remete ao entendimento de que, como não existe uma outra mente, é como se fosse uma grande consciência multiplicada aqui na experiência humana. Então, quando eu mudo a minha mente, eu mudo tudo. Você não reconhece toda a extensão na qual a ideia de separação interferiu com a razão. A razão está no outro ser, o qual você cortou da sua consciência. E nada do que você permitiu que se mantivesse na sua própria consciência é capaz de estar alinhado com a razão. E ele traz uma pergunta agora: como é possível que o segmento da mente desprovido de razão compreenda o que é a razão ou aprenda a informação que ela quer dar? Que interessante essa pergunta. Ele está perguntando aqui, como é possível que um segmento totalmente desprovido de razão, que é o ego, compreenda o que é razão ou sequer aprenda a informação que a razão quer nos trazer. Todos os tipos de questões podem surgir dentro dele, mas se a questão básica brota da razão, ele não a perguntará. No caso aqui, todos os tipos de questionamentos podem surgir a partir desse movimento do ego, mas a questão básica que brota da razão, o ego nunca nos permitirá acessar. Por quê? Porque senão ele é desfeito automaticamente. Como tudo o que brota da razão, a questão básica é óbvia, simples e permanece sem ter sido colocada. Mas não pense que a razão não poderia respondê-la. O plano de Deus para sua salvação não poderia ter sido estabelecido sem a sua própria vontade e o seu consentimento. Ele tem que ter sido aceito pelo Filho de Deus, pois o que é a vontade de Deus para ele não pode deixar de ser recebido. Pois a vontade de Deus não determina nada à parte dele, nada separado do Filho de Deus, e nem espera no tempo para ser realizada. Portanto, o que se uniu à vontade de Deus tem que estar em você agora, porque é eterno. Tem que ter reservado um local no qual o Espírito Santo pode habitar e onde ele está. E ele tem que ter estado lá, ou seja, o Espírito Santo tem que ter estado nesse local, está dentro de cada um de nós, desde que surgiu a necessidade de que ele estivesse, e essa foi suprida no mesmo instante, essa necessidade. Isso a tua razão te diria se você escutasse. Isto é, se a gente parasse de ouvir a voz do ego, a nossa razão nos diria essa verdade, que o Espírito Santo sempre esteve dentro de cada um de nós, tentando nos ajudar a acordar. No entanto, com toda clareza, não é esse o raciocínio do ego. Que a natureza da sua razão seja alheia para o ego é a prova de que não é nele que você vai achar a resposta. No entanto, se isso não pode deixar de ser assim,
ela tem que existir. O que tem que existir? A razão, a resposta dada por Deus, que é o Espírito Santo em nós. E se ela existe para você e tem a sua liberdade como propósito que lhe foi dado, você tem que ser livre para achá-la. Que lindo isso! Nós somos livres para decidir ir na direção da salvação ou continuarmos aprisionados nesse estado de crucificação e sofrimento que o ego nos impõe. É sempre uma escolha. O plano de Deus é simples, nunca circular e nunca autodestrutivo. Isso é uma referência que ele traz em relação ao que foi falado no capítulo 20, seção 6, que nos trouxe a seguinte reflexão: o que foi criado pelo seu Pai é totalmente autoabrangente e autoextensivo. Por quê? Porque abrange a tudo e a todos e se estende a toda a criação. Mas o que foi feito pelo ego é totalmente autodestrutivo e autolimitador. E como ele acabou de dizer aqui nessa frase, o plano de Deus é simples e nunca é circular. Por quê? Porque não fica voltando sempre ao mesmo ponto de sofrimento, de ilusão, a gente consegue avançar um pouco, de repente volta de novo para o estado de sofrimento, de incompreensão, de vazio, de insatisfação, de revolta. Esse circular aí é do ego, esse círculo vicioso, né? Que é totalmente autodestrutivo quando a gente foca no ego. Deus não tem pensamentos, exceto o que estendem o ser, e nisso tem que estar incluída a sua vontade. E pensamentos aqui está com letra maiúscula, que somos nós. Nós somos pensamentos estendidos desse grande ser que é Deus. E nisso está a nossa própria vontade, porque nós nos propusemos a viver essa experiência humana aqui. Foi vontade de cada um de nós. Ninguém está aqui obrigado. Portanto, tem que haver uma parte de você que conhece a vontade de Deus e a compartilha, que no caso é o Espírito Santo. Não tem nenhum significado perguntar se o que tem que ser de fato é. Olha aí a dúvida entrando, né? Não tem significado perguntar: será mesmo que eu sou isso tudo, que eu sou esse ser elevado, que o Espírito Santo está em mim? Será mesmo que eu não sou um pecador? Gente, não tem que perguntar, a gente tem que acreditar, porque tudo aquilo que a gente acreditar é exatamente o que a gente vai viver. Só que nem é só por isso, é porque nós realmente somos pensamentos da mente de Deus. Vivemos nele, somos pensados por ele o tempo inteiro. Dessa forma, não tem nenhum significado perguntar se o que tem que ser de fato é. Mas tem significado perguntar porque você não está ciente do que você é, pois isso tem que ter uma resposta se o plano de Deus para a sua salvação é completo. Olha que profundo. Ele está trazendo aqui que a única coisa que a gente deveria questionar é porque nós não estamos cientes daquilo que nós mesmos somos. Se o plano de Deus é completo para a nossa salvação. E tem que ser completo porque a sua fonte, que no caso é Deus, não conhece o incompleto. Onde estaria a resposta, se não na fonte? Que lindo! Onde estaria a resposta, se não no próprio Deus? E onde você está, senão lá, que no caso aqui é na fonte, onde essa mesma resposta se encontra? Ele quer trazer aqui com essa pergunta que nós estamos na fonte, que é a nossa origem, e onde se encontram todas as respostas. Por conseguinte, a resposta e a sua identidade, que é um efeito verdadeiro dessa mesma fonte, tanto quanto a resposta, tem que estar juntas e ser a mesma. Voltando a essa frase que eu acabei de falar, só para trazer mais clareza, a resposta e a sua identidade, e a palavra identidade está com letra maiúscula. Por quê? Porque nós somos o Cristo manifestado, o Filho único de Deus, que é um efeito verdadeiro dessa mesma fonte, e a palavra efeito também está com letra maiúscula. Nós somos o Filho de Deus,
Nós somos efeito dessa causa anterior, que é Deus. E ele continua, olha só. Ó, sim, você conhece isso e muito mais do que apenas isso. Entretanto, qualquer parte do conhecimento ameaça dissociação, tanto quanto todo ele. E todo o conhecimento virá com qualquer uma das partes. Por isso aqui, eu entendo que o estado de despertar, quando a gente desperta para essa outra realidade, quando a gente entra nessa convicção, nessa certeza absoluta que somos efeito de Deus, que é a causa maior, e que não somos outra coisa senão o Filho de Deus manifestado aqui na multiplicidade, quando a gente entra nesse entendimento, o conhecimento vai vir para a gente. E quando ele vem para a gente inconscientemente, por reverberação, a gente possibilita que muitos outros despertem também para essa verdadeira realidade do ser. Aqui está a parte que você pode aceitar. Aquilo que a razão aponta, você pode ver, porque as testemunhas a seu favor são claras. Só os totalmente insanos podem descartá-las, descartar as testemunhas que a realidade está mandando para a gente. E disso você já passou. Olha que lindo! Você já passou do ponto de ignorar essa verdade. A razão é um meio que serve ao propósito do Espírito Santo por seu próprio direito. E a razão não é reinterpretada e redirecionada a partir da meta do pecado como são os outros, pois a razão está além da escala dos meios que estão ao alcance do ego. A razão, o ego não pode nem acessar, porque ele está completamente fora da razão, do entendimento de razão. Ele é uma energia irracional e, portanto, ilusória. Fé, percepção e crença podem ser mal colocadas e servir às necessidades do grande impostor tão bem quanto servem à verdade. O grande impostor aqui é o ego. Mas a razão não tem qualquer lugar na loucura e nem pode ser ajustada para se adequar aos seus fins. A fé e a crença são fortes na loucura, guiando a percepção na direção daquilo que a mente valorizou. Mas a razão não entra nisso de modo algum, pois a percepção ruiria imediatamente se a razão fosse aplicada. Ele trouxe aqui que a percepção se desmoronaria imediatamente se a gente olhasse todo esse mundo percebido através da razão. Não há razão na insanidade, pois ela depende inteiramente da ausência de razão. A insanidade, no caso, depende de não estar na razão, de ausência de razão. O ego nunca usa a razão, porque não reconhece que ela exista. Os que são parcialmente insanos têm acesso a ela e só eles têm necessidade dela. Os parcialmente insanos têm alguns momentos que eles entram na razão e outros momentos que eles voltam para a percepção. O conhecimento não depende dela e a loucura a mantém de fora. O estado de ignorância, de ignorar a realidade, o estado de acreditar nas ilusões, mantém a razão completamente fora da consciência da mente daquele que acredita no mundo de ilusões. A parte da mente onde está a razão foi dedicada ao desfazer da insanidade pela sua própria vontade, em união com a vontade do seu Pai. Que bonito! Aqui, o propósito do Espírito Santo foi aceito e realizado, as duas coisas simultaneamente. A razão é alheia à insanidade, ou seja, a razão é desconhecida para a insanidade, e aqueles que a usam ganharam um meio que não se pode aplicar ao pecado. O conhecimento está muito além de qualquer tipo de consecução, mas a razão pode servir para abrir as portas que você fechou contra o conhecimento. Você veio para bem perto disso,
A fé e a crença se deslocaram e colocou a questão que o ego jamais perguntaria. A tua razão não te diz agora que a pergunta que tem que ter vindo de alguma coisa que você não conhece, mas que não pode deixar de te pertencer? Ele trouxe com essa pergunta aqui se a razão agora que a gente já está começando a entrar no verdadeiro entendimento da realidade, se ela não nos diria que existe alguma outra coisa em nós que nós não conhecemos, mas que nos pertence verdadeiramente. A fé e a crença mantidas pela razão não podem falhar em conduzir a mudança da percepção. E nessa mudança, abre-se espaço para a visão. A visão estende-se além de si mesma, assim como o propósito ao qual ela serve e todos os meios para a sua realização. Que profundo! Então, nosso estado de abertura para fazermos todas as mudanças necessárias, ele abre espaço para a visão, e a visão se estende muito além de si mesma, assim como o propósito para o qual ela serve e todos os meios que são utilizados para que a gente adquira a visão além dos olhos físicos. Que profundo! Fim da leitura do livro-texto.